Ser árbitro no futebol é um tremendo desafio. Reclamação de jogadores, técnicos, torcedores. O profissional do apito sofre pressão de todos os lados. Ser árbitro no futebol baiano é um tremendo desafio. Reclamação de jogadores, de técnicos. O profissional do apito sofre pressão de todos os lados. Durante as semifinais do Campeonato Baiano no fim de semana, o árbitro Rosalvo da Silva Mota foi questionado pelas duas equipes, Vitória e Camaçari. Primeiro na falta que gerou o gol do Camaça, depois por não ter marcado impedimento no gol de Júnior do Vitória, que estaria em posição irregular. O técnico Haroldo Moreira do Camaçari foi enfático. O cara tá com 2 metros na frente, então o Júnior é muito rápido mesmo. Eu achei que foi impedimento, né? Ele já estava impedido na hora do chute. É claro que houve uma falha também, não podemos deixar a Renata aproximar. Mas foi duro, né? Foi difícil, né? Enquanto isso, em Pituaçu, o árbitro Jailson Macedo Freitas também recebia críticas por cartões amarelos em jogadores de Bahia e Bahia de Feira. O técnico Renato Gaúcho, do time da capital, foi reclamar no intervalo e, por causa de uma confusão, conta que levou pancadas de cacetete. É uma vergonha. Prefiro deixar simplesmente nessa palavra, vergonha. Do outro lado, Arnaldo Lira, do Bahia de Feira, também chiou um bocado. E não pode haver a pressão que houve no vestiário em cima do árbitro, isso que não pode haver. A atuação dos juízes gerou críticas à Federação Baiana, embora o presidente da Comissão Estadual de Árbitros acredite que a situação não é tão ruim assim. Considero muito boa a arbitragem Bahia. Para tanto, nós procuramos também deixar ele sempre atualizado com cursos que a federação faz, cursos que nós mandamos sempre fazer na CBF. O comentarista do Jogo Aberto Bahia, Dito Lopes, discorda. Para ele, a final do Campeonato Baiano não deve ter arbitragem local. O que vimos dentro desse Campeonato Baiano não agradou, não foi o que a gente queria ver. A gente queria ver uma arbitragem competente, segura dentro dos jogos, e não vimos isso. É de se supor que um garoto nunca iria querer se tornar árbitro nessas condições, concorda? Mas não é bem assim. O caçador de talentos, Rildo Góes, garimpa novos árbitros em campos de várzea de Salvador. Observamos as pessoas arbitrando futebol sem nenhuma orientação e aí nós convidamos para dar algumas orientações, até mesmo orientando em determinadas situações como proceder em determinados jogos, já que são campos abertos, onde não existe a segurança. O Anderson, de 14 anos, já apita alguns jogos em campos da cidade. Se no futebol profissional já é difícil, imagine na várzea. Os jogadores tentam agredir o árbitro não só verbalmente, mas sim fisicamente, que são quem está do lado de fora quer entrar no campo e o árbitro, como autoridade, ele tem que agir. Eu acho mais difícil isso. Jovens ou já adultos, no campo ou na várzea, em comum, só a dureza de ser árbitro de futebol. Pois é, e está aqui ao meu lado o árbitro da CBF, Rodrigo Sintra, que vai falar sobre tudo isso aí. Tudo bom, Sintra? Tudo bem, boa tarde. Um prazer estar aqui, Juliana. Obrigado pelo convite. Imagina, olha, antes da gente começar, eu queria que você me dissesse se é mito, se é verdade, o árbitro de futebol sofre assim mesmo? Sofre desde o início da carreira, né? Desde da várzea, como mostrado aí. É uma carreira bem árdua, onde os momentos de glória são bem poucos, mas, enfim, é um trabalho como outro qualquer, um trabalho digno, é um trabalho que realmente nos traz muito prazer quando bem realizado. Sim, a gente viu na reportagem do Lucas Mascarenhas que um garotinho de 14 anos já está aí trabalhando, apitando em várzea. Existe divisão de base para árbitro? Na verdade, hoje em dia não existe oficialmente uma divisão de base para árbitros, mas todo árbitro para chegar na primeira divisão, para chegar numa grande competição, ele passa sem dúvida nenhuma por competições amadoras, passa por uma várzea e ele se preocupa em aprender os processos básicos, desde campeonatos amadores até poder ter condição realmente de chegar à primeira divisão. Isso, logicamente, com as etapas sendo vencidas, desde o nível regional, onde ele trabalha na liga, passando pelo estadual, num futuro, dependendo de suas qualidades, passando a um quadro nacional e, quem sabe, internacional. Qual o passo a passo? Você explicou aí mais ou menos, mas, por exemplo, aquele garotinho que está assistindo a gente e sonha em ser um árbitro de futebol, sonha em ouvir a torcida xingando, o jogador reclamando, mas é dom, é vontade. O que ele deve fazer? Depois, ele precisa ter um curso de nível profissional? Como é que funciona? Eu costumo dizer nos cursos, quando eu tenho a oportunidade de falar principalmente para jovens,
que o árbitro, como jogador, ele não deve parar de estudar nunca. Pelo contrário, né? Ele deve estar sempre estudando, independente da área, ele tem que estudar, porque para você chegar na primeira divisão de campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma, existe uma regra, que hoje já é uma regra, que você deve, no mínimo, estar cursando um 3º grau, um nível superior. Para você entrar para um quadro internacional, você tem que ser graduado em alguma área. Então, você começa fazendo jogos amadores, vê se tem um jeito, né, se é do ramo, como dizem, né, e na sequência você faz um curso de arbitragem, que dependendo do estado, ele demora de 2 a 3 meses ou até 10 meses, como é em São Paulo. E na sequência você faz um estágio, apita e bandeira, jogos amadores, sub-15, sub-17 até o sub-20. E nessa sequência, de acordo com o seu desenvolvimento, você chega na primeira divisão e chegando na primeira divisão do estado, consequentemente você vai para o quadro nacional. Tá aí, né? Viu que o caminho é árduo a ser seguido. Quem quiser ser um árbitro de futebol também precisa suar a camisa como jogador. No próximo bloco, Cíntia, eu quero saber de você sobre os erros cometidos. Eu sei que você ainda está na ativa, não pode falar dos seus colegas, mas assim, eles estão aparecendo mais hoje do que antes ou os árbitros estão errando mais? A gente vai saber daqui a pouquinho.